Aí você decidiu fazer a prova da FAB. Da Aí eu FAB. queria saber como que Forças Armadas entraram na sua vida, né? Você tinha alguém que era da Tinha FAB? o não na realidade tinha 2 pessoas já que tinham entrado, que era da Univasf. Um entrou, acho que uns 4 anos antes de eu ter feito a prova. O outro tinha passado na prova exatamente anterior à que eu entrei. Então eu tinha esses 2 colegas lá da Univasf e tinha uma que era o Diogo Mairon e o Gabriel Bezerra, e tinha uma outra amiga que era a Juliana, que ela estava bem focada nos concursos, ela já tinha pego todos os materiais e ela que avisou, pô, tem um Vai abrir. concurso, é anual, tal, vamos fazer. E aí foi o que, assim, deu o gatilho ali, né? Peguei que o pessoal já tinha ido e ela deu esse ânimo também, aí eu corri atrás de estudar para esse concurso. E como é que foi, assim, esse teu período, né, de estudo? Porque você dava aula, então, imagino que você estava no primeiro concurso ali, né? Eu estava só na Univasf na Só no época. Univesp. E aí você começou a estudar para a FAB. Como que Isso. foi, assim, administrar o tempo entre os 2? Digamos que o tempo era menos, inclusive, do que o concurso da Petrobras, porque eu lecionava, ainda fazia alguns projetos foi no final ali que eu fazia projetos, então tinha projetos, lecionava, e aí o tempo que tinha vaga eu pegava as provas anteriores, ia pegando, né, do próprio concurso da FAB, pegava a anterior, fazia toda ela, pegava a anterior, fui fazendo de frente para trás, né, digamos assim. E, assim, foi importante na época que eu lecionava eletrônica analógica e digital, que era basicamente a base do concurso. Tinha outras disciplinas também, que a gente vê em elétrica, mas você já está com a base ali. Mas como eu estudava a fundo, né? Porque para dar aula é diferente você estudar para fazer É. uma prova, né? Sim. Sempre tem aquele aluninho espertinho ali que gosta de ficar desafiando e tal, então você tem que chegar bem preparado. Então eu estudava muito para preparar as aulas e isso contou muito. E aí eu pegava, foi pegando as provas mesmo, eu não tinha uma organização, acho que a Juliana, ela era demais nisso, ela era demais nisso, nesses concursos, ela era bem preparada, ela tinha Hum. um E ela calendáriozinho e passou? tudo mais. Eu falo um pouco mais à frente, ela não passou não, mas ela falou qual foi o erro que ela cometeu. Mas, assim, era de fato pegar as provas anteriores e resolver. Na época não era tão simples como hoje, né? Hoje a gente tem várias plataformas aí que organizam o conteúdo pra gente, dá várias possibilidades. Não que não tivesse, talvez tivesse e eu não conhecesse, né? Mas eu fazia mesmo era pegar as provas anteriores e estudar. Isso foi mais ou menos foi em que ano? Foi em 2016. Dois. 2016. Essa prova foi em 2016, né? Mas eu estudei ali Sim. mais para o início de 2016, a prova foi em junho, não sei se ainda continua, mas era em junho na época. Foi por aí. E aí acho que fica até a dica. A Juliana, ela falou depois que ela acabou não passando porque, assim, qual foi a dificuldade da prova para mim? A dificuldade não era nem, como é que eu vou dizer, o conhecimento técnico. Se você pegar a prova da Petrobras, por exemplo, eu acho no nível técnico muito Mais mais difícil do que a prova da FAB. Eu não sei como é que está hoje. Isso uhum. foi em 2016. Mas o desafio era o tempo. Eu terminei a prova, assim que eu terminei, eu entreguei, faltava 5 minutos. Acho que vocês sabem, né? Essa Sim. da FAB, quando termina, manda todo mundo levantar, as provas ficam lá, né? E ela não conseguiu terminar a prova. Assim, a tempo, né? Sim. E por que ela não conseguiu? Porque ela falou que ela fez primeiro a redação. Fez uma boa redação, gastou muito tempo na redação. E aí, quando foi para a objetiva, acabou não dando tempo dela fazer satisfatoriamente. Mas ela sabia fazer. E aí ela falou, nunca mais eu faço isso, porque só corrige a redação de quem De quem Vai está tirou, melhor tá classificado colocado. nas provas ali. É. exatamente. Mas eu acho que, inclusive, que ela estava mais bem preparada do que eu. Se ela É o tivesse momento, feito, né. se ela tivesse feito a objetiva ali primeiro e depois a redação no tempo que restava, né, reservar um tempo ali, com certeza ela teria passado na minha frente. E eram quantas vagas para elétrica lá? Ela era de elétrica também? Eu fiz para eletrônica, Ah, eram 5 vagas. você lembra qual cidade que você... Na época Naquela era assim também? Era assim ainda? Hoje na FAB você se inscreve e você já coloca a sua preferência de cidade, assim. Na época era também? Era assim, onde eu ia fazer a prova Não, para onde você e, queria servir. sim, na inscrição você Já coloca colocava ordenado, suas preferências suas suas ali. preferências, preferências. E exatamente. para onde que você pediu para ir, você lembra? Primeiro lugar eu coloquei Salvador, que era o mais perto lá de Petrolina, né, de onde eu sou. Segundo eu coloquei acho que São Paulo.
terceiro Brasília e as outras 2 vagas era Rio. Eu coloquei o Rio por último. E aí passou, foi pro curso de formação, Lagoa Santa ali? É? Não era Lagoa Santa, era Pampulha ainda. Acho que foi até a última turma na Pampulha. Tá na Pampulha? Foi. Na Pampulha, o pessoal estava transferindo já para Lagoa Santa. A gente fez algum treinamento ainda lá em Lagoa Santa, no acampamento. Eu acho que foi lá que eu estava com sono. Mas eu acho que foi lá. Mas fui na Pampulha na época e... Se tinha perguntado outra coisa, não. Pensei aqui em responder outra coisa aqui, mas... Não, era isso mesmo. Foi isso. O treinamento foi na Pampulha. Fim das contas, eu rodou muito do Brasil, né, cara? Morei em São São Paulo, Pernambuco, Bahia, né? Quando eu fui lotado, eu fui para Salvador. BH. Antes, né? No treinamento. Caramba. E hoje aqui. E hoje aqui no Rio de Janeiro. Isso aí. Meu Deus, carimbando o Brasil inteiro aí. Isso. Alguns estados ainda para conhecer, mas já conheci alguns. Já. E aí, no curso de formação, então, terminou, você se classificou em que lugar Eu na fiquei prova? em terceiro no concurso e quando a gente foi tomar a posse, o primeiro colocado não assumiu. Então, no final das contas, eu fiquei em segundo, né? E aí, o que ficou em primeiro, ele escolheu uma das vagas do Rio, né? Ele já tinha falado, ele era carioca, né? Era Rio. Então, o que eu escolhesse era onde eu ia parar. Exatamente. E fui para Salvador. Foi para Salvador. E aí, eu sei detalhes. Salvador, minha passagem por Salvador foi curta, né? Digamos assim. Fiquei pouco tempo lá e fui parar no esquadrão aéreo, que é do P3, né? O Orion. E aí, assim que eu cheguei, o esquadrão aéreo todo foi transferido para Santa Cruz. Mas então, explica um pouco os termos técnicos aí. Você foi para o esquadrão aéreo, P3, o que quer dizer tudo isso? Né? Orion P3 é o nome do avião, aquele avião de busca e patrulha. Um avião todo equipado com eletrônica, né? Radares, sonar, lança boias também, faz rastreamento subaquático. E ele é todo preparado para, de fato, fazer busca e salvamento, reconhecimento de áreas, entre outros. E fui parar nesse esquadrão e, por azar, assim, por uma questão de localidade, né, que eu sou de Pernambuco, Salvador ali eu estava pertinho de casa, cheguei no esquadrão e o esquadrão inteiro foi transferido para o Rio de Janeiro. Sério? Dentre as vagas ali... O único lugar que ele não queria o ir. Exatamente. Podia ter escolhido Brasília, São Paulo. A minha última opção foi onde eu fui parar. Caramba. Deus olhou assim e disse, não, essa sua caixinha de escolhas aqui não tá legal não, eu quero você aqui. Mas assim, você foi para onde você colocou, né? Só que o esquadrão decidiu fazer a mudança. Exatamente. Você me pregou essa peça. E aí, então, você veio para o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. E aí, você veio junto com o esquadrão. Você manteve, então, o trabalho que você estava fazendo em Salvador ou não? Teve alguma mudança? Não. Só no início, como serviço que eu desempenhava lá, a gente veio, todo mundo fazendo mesmo, mas quando chegou aqui, as caixinhas foram reorganizadas, né? Aí eu fui atuar no simulador. Esse avião tem uma eletrônica toda complexa, né? Tem um operador para cada tipo desses radares. E tem um simulador exatamente para treinar o pessoal em chão, né, no chão, para de fato executar as operações. Então eu passei a ficar responsável pela manutenção, não fazia a manutenção, né? Acho que vocês sabem, geralmente a gente gerencia contratos do pessoal que faz a manutenção. Então eu era responsável junto com o capitão, eu era primeiro tenente, né? E o capitão era o responsável e eu, na ausência, acho que todo mundo sabe, né? Quem não sabe, o capitão comanda e na falta do capitão é o tenente. Então, digamos que eu era o vice-comandante do simulador. Então, eu era responsável por esse simulador e quando chegou aqui tinha também um esquadrão de caça do F5 e tinha também um simulador do F5. Então, ficamos responsáveis pelos 2 simuladores aqui. E aí a curiosidade, todo avião, enfim, tem simulador? Ou só os novos? Não, acho que não todos. Acho que avião que é pura e simplesmente de transporte não precisa de um simulador específico, né? Então você tem Flight Simulator mesmo. Não, você tá rindo, mas usa. Sério?
Eu não sei se é o Flight Simulator, mas tinha um lá que era bem genérico, que eu via que o pessoal usava em outros esquadrões, que era um genérico. Eu não tenho certeza se era o Flight Sim. Simulator, mas se não for Era ele, o mesmo nível, assim. é um semelhante. Mas esses que são mais específicos de operações mesmo, como o Caça e como o P3, tinham um simulador específico dele. Você já chegou a usar o simulador alguma vez? Eu usei o do F5. O do P3 eu não usei porque eu não fazia parte da tripulação. Se eu fizesse, eu teria treinado nele. E o do F5, cheguei a treinar lá um dia, E aí? consegui derrubar o avião. Decolar eu consegui, foi fácil decolar. Inclusive, se alguém quiser tentar, é muito fácil decolar. Pousar não é tão fácil. Caramba. Isso eu aprendi muito rápido.